Ô Johnny, uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para você. Teve Homens de Preto, né, parecido com aquele MIB do filme que ficou mundialmente conhecido, oferecendo suborno para a família das testemunhas que viram uma criatura estranha. Houve propostas de dinheiro. Abafa o caso, abafa. Johnny Guerra. Sidney, essa é uma história que liga essa história de Varginha com histórias que também ocorreu em Roswell, né? A exemplo do que ocorreu lá nos Estados Unidos, com a primeira queda de OVNI da história mundial, que não é a primeira queda que houve, né? Já houveram outras quedas. Mas essa foi a mais conhecida. É a queda moderna mais conhecida. Verdade. É a queda moderna, né? Eu já expliquei aqui no programa, em outros programas, que existem relatos de milhões de anos, que inclusive na Bíblia Sagrada tem relatos de objetos voadores não identificados. Basta você ler e saber interpretar. Mas também vai da cabeça de cada um. Tem quem acredita e tem quem não acredita. A Bíblia está lá para qualquer um ler. E essa história de Roswell, que é lá dos Estados Unidos, teve essa história de Homens de Preto. Tanto é verdade que tem um filme, Homens de Preto. Sim. E em Varginha aconteceu a mesma coisa. Teve? A família dessas moças, dessas 3 moças que viram o ET, foram procurados por homens de terno, altos, com 1,90 m, com a mala cheia de dinheiro, com porte físico avantajado, com uma postura ameaçadora e oferecendo dinheiro. Abafa o caso. Então, e o mais estranho também nessa história toda é a postura do Exército Brasileiro, né? Quando ocorreu esse caso, o Fantástico foi lá entrevistar, né? Eu contei que teve a história do atropelamento de um ser, que morreu um policial militar que capturou. Verdade. E o Exército foi lá no hospital pegar esse ser. Aí o Fantástico foi entrevistar o comandante da operação da ESA. Na época. O que é a ESA, Sidney Assis? A ESA é um braço do Exército, né? E a ESA foi lá buscar esse ser. Aí perguntaram pro comandante: o que vocês estão fazendo aqui? O que o Exército Brasileiro está fazendo aqui no hospital de Varginha? E o mais estranho é a resposta que o comandante deu na época que estava ocorrendo um parto de um casal anão. Como é que Johnny Guerra? Um parto de casal anão, um velório. E o cara não soube nem explicar o que era direito. Quem tiver dúvida, faz a busca no YouTube. Tem o vídeo do Fantástico na época da entrevista do comandante. É a coisa mais... A explicação absurda, mais mal contada, a história mais mal contada que eu já escutei da minha vida. Uma explicação sem nenhum sentido, né? Lá em Roswell, eles explicaram que foi uma queda de balão meteorológico. Que não era uma nave espacial. E em Varginha, o ser que foi capturado foi um casal de anão que estava dando uma luz e que morreu, e depois teve um velório. Esse velório ninguém pôde acompanhar, só o Exército Brasileiro. E tem outras histórias também relacionado a esse caso de Varginha, que aí são especulações, né? Você não encontra nos documentários, mas em textos da internet que eu tive pesquisando. Você já ouviu falar do atual ministro de tecnologia brasileiro, Marcos Pontes? Sim, Marcos Pontes. Pois é, dizem... É o homem que foi o único brasileiro que foi na Lua. Dizem que o exército norte-americano solicitou o ser extraterrestre ao exército brasileiro. Que havia grande interesse dos Estados Unidos nesse ser. E o exército brasileiro entregou o ser ao exército dos Estados Unidos. Em troca, Marcos Pontes foi o brasileiro escolhido para ir para o espaço, virar o primeiro astronauta e único até hoje, o astronauta brasileiro que foi para o espaço, que hoje é ministro do governo Bolsonaro. A pisar na Lua. Importante. Ele foi no espaço. Marcos Pontes foi o primeiro brasileiro e único até hoje que foi para o espaço, astronauta brasileiro. E dizem, né? Essa é uma especulação. Lá o pessoal de Varginha dizem que o Marcos Pontes ganhou esse direito de ir para o espaço porque
O exército brasileiro entregou o ET de Varginha para o exército norte-americano. Essa é uma história que contam lá em Varginha.